gente abrir a Escritura, no Salmo 1, Salmo que nós lemos agora no início da nossa reunião de oração, mas eu gostaria de ler mais uns versos com os irmãos, apenas 1 e 2, versos 1 e 2. Salmo 1, versos 1 e 2, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos ler todos juntos? O verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos orar. Ó Deus, damos graças, Senhor, por este privilégio de nos encontrarmos, nos reunirmos como a igreja do Senhor para meditarmos na Tua Palavra. Como ela diz, o nosso desejo está na lei do Senhor. É a Tua Palavra que nos orienta, que nos ilumina, que nos fortalece, para que possamos andar em obediência, pedindo ao Senhor essa misericórdia. Nos dê um coração inclinado a andar em obediência e a fazer o Teu querer, e que o Teu nome seja exaltado, ó Deus, por meio das nossas vidas, vidas que foram transformadas, redimidas pelo sangue do Teu Santo Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por esta rica bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, retomando o nosso estudo, na sexta-feira passada, nós ainda continuamos naquela introdução, falando a respeito de qual seria, então, o motivo que levou Paulo a escrever, né, essa carta aos Romanos, uma vez que em nenhum momento está explícito, né, na epístola, olha, esse é o motivo. E o estudioso aqui, o doutor Alexander Vanderbilt, ele nos apresentou vários, né? Ele diz que todo leitor de Romanos tem que ter pelo menos sempre esses três objetivos em vista, né? De que Paulo ele escreve da Grécia, né? Pedindo para que, com o seguinte propósito, pedindo oração para o seu retorno a Jerusalém, para que a oferta que ele está levando para os santos de Jerusalém seja bem recebida. Ele pede oração também para se ver livre dos judaizantes que estavam perseguindo ele, de que ele deseja visitar os irmãos de Roma. E um dos motivos também que nós podemos ter em mente é de que ele deseja usar a igreja de Roma como uma base para que ele possa ser, por essa igreja de Roma, enviado para a Espanha, porque ainda não se sabe, né, que se há uma igreja ou se chegou o evangelho na região da Espanha, uma vez que ele já se vê sem campo de trabalho, porque, como nós vimos, né, ele percorreu, os irmãos têm um mapinha, ele percorreu toda aquela região, desde Jerusalém, né, até o Ilírico, que corresponde à moderna Albânia, mas aí no nosso mapinha não tem Albânia, mas os irmãos vão ver que é toda aquela região que vai até a Grécia mesmo, pega todo aquele pedaço, todo aquele topo ali. E aí nós então chegamos num ponto onde vimos que ele também, uma simples leitura desse texto, deixa claro que ele está escrevendo para uma igreja mista, ou seja, uma igreja formada tanto por povos gentios como por judeus convertidos ao cristianismo, né? Então ele pede orações, um dos motivos, retorna a ser recebido em Jerusalém, por causa que inclusive ele está colocando até mesmo em xeque, né, a sua própria credibilidade, uma vez que os judeus em Jerusalém têm Paulo como um herege. Não são todos que o têm ele com bons olhos, né? Porque vem ele como sendo um antinomiano. E aí é onde que entra essa palavrinha, né? Onde nós paramos na sexta-feira passada, onde eu disse que hoje, sexta-feira passada não deu tempo, e hoje eu quero trazer uma explicação para os irmãos do que quer dizer isso, né? A palavra nomos é um termo grego, uma vez que nós estamos estudando no Novo Testamento, né? Então foi todo escrito em grego. E Paulo ele usa a palavra nomos, e a palavra nomos no grego, ela traz no seu significado norma, regra. Uma norma ou uma regra que deve ser acatada com todo o rigor de que lhe é imposta. E Paulo ele usa esse termo nomo, né, trazendo para lei, a lei de Deus. É a lei de Deus. A lei de Deus, ela deve ser aplicada com todo o rigor da norma que ela é apresentada, porque ela é apresentada não é por um mortal, mas é pelo próprio Deus, e ela apresenta o quê? O caráter santo de Deus. E Paulo, ele então, uma vez que a discussão entre a igreja em Roma, um dos motivos também que leva Paulo a escrever essa carta,
pressupõe que um dos propósitos dele escrever essa carta é que o problema ali é teológico, não é étnico, como nós havíamos falado. É uma igreja composta, na sua maioria, por gentios, uma vez que ela se encontra em Roma, né, um povo que é totalmente, ou seja, que não é judeu. Gentil é todo aquele povo que não é judeu, se dirige como gentil. Então Paulo ele está num país gentílico, mas há ali também judeus, por causa da dispersão, né? Da dispersão, como nós sabemos, não sabemos quem foi o autor, o fundador dessa igreja, mas provavelmente um judeu convertido lá no Pentecostes, que mora em Roma. Então ele foi transformado, movido pela graça de Deus, retorna para Roma e ali se inicia uma comunidade cristã, e na sua maioria está gentios. E isso levou ao quê? A discussões com relação à lei e com relação à liberdade que nós temos em Cristo, né? Inclusive isso causou uma grande discussão, como nós vimos, que ficou conhecido por causa de um nome de tal de Crestus. Os judeus foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, isso se deu no ano 49, né? Nós vamos ver esse relato, inclusive, lá com Áquila e Priscila, no capítulo 18 de Atos, né? Que Paulo se encontra com eles, e eles estavam retornando de Roma, porque o imperador havia expulsado todos os judeus de lá. E aí a maior consenso entre os estudiosos, que talvez tenha sido por causa dessa discussão dos judeus e dos cristãos convertidos, né, ao cristianismo, judeus convertidos, tanto gentios, e dos judeus ainda não convertidos, mas que eram o quê? Rígidos no guardar a lei, né? E aí Paulo, por apresentar o seu evangelho livre da lei, mas agora sem lei, ele apresenta, né, mas agora sem lei, mas sob a lei, anunciando a Cristo. Então, voltando para esse termo da palavra nomos, nomos quer dizer lei. E aí a teologia vai trazer dois termos com relação a essa palavra base. Vai trazer os nominianos, que são aqueles que guardam todo o rigor da lei, e os antinominianos, que seriam quem? Seríamos, vamos dizer, nós, que somos os cristãos, né? Olha, porque nós pregamos que nós não precisamos guardar nada da lei. Isso não é verdade. Isso é uma compreensão errada com relação a isso. Acabamos de ler o Salmo 1, por isso que eu quis enfatizar com os irmãos, né? Acabamos de ler o Salmo 1 que fala, olha, bem-aventurado o homem que anda na lei do Senhor, que medita nela, que guarda ela. O judeu, ele tinha isso no coração. Nós lemos no Antigo Testamento, né, um livro dos Salmos, um livro que é escrito em hebraico, que trata do amor, do zelo que o judeu, lembra? O saltério é a harpa cristã lá, é a harpa, né, ou melhor, cristã não, é a harpa de cânticos, né, de louvores a Deus do povo judeus. Então eles enfatizam, Salmo 119 que o diga, né? É do começo ao fim, Senhor, a tua lei é maravilhosa, a tua lei, cada verso está exaltando a lei. Mas o problema é que ficou só apenas na forma, percebe? Caiu no banal, caiu no cotidiano. Tanto é que o próprio Cristo, ele condena os fariseus, né? Por causa que eles eram o quê? Eles guardavam aquele rigor ascético apenas na aparência da lei, mas eles negaram o quê? A essência da lei. Percebe? O que o Senhor quer de nós não é apenas decorar capítulos, versículos, como muitos, inclusive. Até hoje, muitas igrejas, eles idolatram, e aqui eu tomo todo cuidado, porque eu não quero ser confundido aqui como pregando antissemitismo, longe disso, não é isso. Mas é trazermos entendimento com relação a essa questão. Muitos irmãos de linha dispensacionalistas, eles têm os judeus como de fato o povo eleito de Deus, então eles acabam caindo numa certa idolatria com o povo judeu. Nossa, os judeus, eles sabem a Bíblia inteira, mas isso nada quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. O importante é guardar o quê? A essência, o preceito da lei no coração. Então nós somos conhecidos como antinomianos, não porque nós desprezamos a lei, pelo contrário. Jesus Cristo diz, eu não vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la. E ele a cumpre perfeita e cabalmente, porque não tem nenhum ser humano, gentil ou judeu, que possa cumprir a lei. E ele cumpre a lei para o seu povo, ou seja, para os seus eleitos, de maneira que em Cristo nós somos justificados do rigor da lei. O Senhor cumpriu para nós. Então o Senhor, ele cumpriu ela plenamente. Nós sabemos que a lei, ela se divide da seguinte maneira: lei civil, lei religiosa e lei moral. O Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu perfeitamente, de maneira que nós não precisamos mais cumprir a lei civilmente. De certa forma, e aqui eu vou explicar para os irmãos,
nós não precisamos cumprir mais a lei de maneira religiosa, ou seja, todos aqueles sacrifícios, né? Os sacrifícios no altar, o sacerdote, o Senhor cumpriu isso, de maneira que Ele agora é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso intermediário entre Deus, né? É Deus e os homens, é Jesus Cristo. É Ele quem faz essa ponte, o intermediário. É Ele quem faz, Ele cumpriu para nós. Mas nós, irmãos, somos chamados a andar em obediência à lei moral. E uma vez que eu cumpro a lei moral, automaticamente a lei civil entra junto. Por isso que eu falei, fomos desobrigados da lei civil, mas no sentido que restrito do Antigo Testamento, que tinha ordenanças e maneiras de cumprir. Mas uma vez que nós, agora transformados, tendo nossos corações transformados pela graça de Deus, nós temos o quê? Prazer na lei do Senhor. Então, uma vez que eu tenho prazer na lei do Senhor vai mudando o quê? O nosso caráter, vai mudando a nossa moral com relação ao mundo e principalmente com relação a Deus. E uma vez que nós temos a nossa moral e o nosso caráter mudado, vai mudar naturalmente, consequentemente, a nossa vida com relação à civilidade, à sociedade. Muda com relação ao modo civil. Então é nisso que o estudioso, ele vai dizer que Paulo era visto como um antinomiano, né? Ou seja, Paulo fazia parte da classe dos fortes, né? E ele sabia muito bem disso. E aí onde a carta de Paulo vai deixar isso explícito, é lá no capítulo 14 e 15. Nós não vamos ler, porque todo o capítulo 14 e 15 vai tratar dessa questão do débil na fé, né? Inclusive ele vai dizer, olha, se comer carne escandaliza o meu irmão, então não vou comer. Eu tenho que ter o quê? Uma vida piedosa com relação ao meu irmão que é débil na fé. E aqui esse débil na fé, ele se refere ao judeu convertido, que ainda estava o quê? Preso, enraizado ainda, todas aquelas normas, aqueles costumes. E sabe em quem que nós vamos encontrar isso? Em Pedro. Lembra de Pedro lá em Atos? Quando o Senhor ainda quebrando todos aqueles preceitos no coração de Pedro. Porque Pedro é um judeu puro sangue, né? Ele nasceu e foi criado dentro daquele sistema. Paulo, todos os apóstolos. Então para eles era uma dificuldade tremenda agora lidar com esse antinomianismo, ou seja, com essa liberdade em Cristo, percebe? Então o Senhor devagar vai o quê? Vai quebrando isso em Pedro, vai transformando. Aí desce o lençol, né? Come, e Pedro fala, jamais, Senhor, não vai entrar na minha boca algo impuro ou imundo. E o Senhor fala, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei, né? Ele estava muito ainda preso àquela questão. Tanto é que Paulo, aí nós vamos lá para Gálatas, né? Paulo fala, olha, eu tive que repreender na face Pedro, porque ele começou a ser dissimulado, porque comia conosco e os gentios, ou seja, ele estava comendo coisas da lei civil, que eram do mandato da lei, estavam lá, ele obedecia, ele estava certo em obedecer. Mas agora o Senhor falou, Pedro, essas coisas não têm mais necessidade, agora em Cristo, tudo é purificado pela fé, porque tudo procede do Senhor, é de um coração puro. E aquilo tipificava também a aliança dos gentios, né? Os gentios entrando na aliança com Deus, o que também era algo que difícil para o judeu compreender essas questões, embora a própria Escritura apresente isso em todo momento. Desde o Êxodo lá está apresentando os gentios já começando a entrar na aliança, depois os profetas e assim por diante. Então você vê como era difícil para um judeu natural convertido, deixaram aqueles preceitos legalistas, vamos dizer assim, da lei, porque eles eram normas, regras, lembra o sentido da palavra? Tem que ser obedecido, acatado em todo o vigor da norma, da regra, da lei de Deus. Mas agora parece que houve uma mudança. Não é que houve uma mudança, sempre o Senhor ensinou isso. O problema é que as pessoas tinham um coração duro e queriam se apresentar diante do Senhor apenas no verniz. Você vai ver isso lá no Antigo Testamento, o Senhor falando, olha, Israel, circuncide o vosso coração. Circuncide o vosso coração. Porque vocês estão achando que pelo fato de vocês terem a lei, terem os profetas, né, e de vocês terem todas essas bênçãos, que nós chamamos o quê? Dos meios de graça que nós temos, né? Que é a Escritura, a pregação. O povo de Israel tinha os meios de graça, tinham a Escritura, tinham os profetas, Deus falando por boca dos profetas. Então eles se acharam ali já garantido. E o Senhor fala, não.
Vamos parar com isso, vamos ter o nosso coração circuncidado, vamos nos arrepender de fato. Então, para esse judeu era difícil entender isso, ele tinha ainda aquele cuidado, não, tem que guardar a lei, tem que se haver circuncisão, e isso levou aos irmãos que foram inundados pela graça de Deus e tinham esse discernimento com relação à liberdade em Cristo, a discussões, atritos. Por isso Paulo, então, um dos motivos de Paulo escrever essa carta é trazendo essa ideia do quê? De discussão teológica, a maior. Por isso ele apresenta o quê? Profunda doutrina do que é a fé cristã. Por isso que a carta de Paulo, mais uma vez enfatizando, ela possui peso doutrinário que vai te abrir o entendimento tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo. Então ela encabeça ali as epístolas paulinas, porque ela tem doutrina que depois você vai ler todas as demais cartas compreendendo o que é circuncisão, o que é lei, o que é graça. O Antigo Testamento era lei, agora é graça, como é que funciona isso? Percebe? Então Paulo ele foi visto por muitos, por isso ele pede oração, né? Olha, irmãos, orem por mim para quando eu chegar lá em Jerusalém, seja bem recebido, porque tem muita gente lá que está com o nariz meio torcido por causa do evangelho da graça de Deus. Paulo enfatiza, né? Fui chamado para pregar o evangelho da graça de Deus, né? Então Paulo ele enfatiza isso. Então ele trata dos fracos, dos fortes. Por outro lado, que como o próprio Paulo eram defensores do evangelho sem lei, né? Nós pregamos o evangelho sem lei, cometiam o equívoco de desprezar os fracos por ainda aceitarem uma desnecessária sujeição à lei. Assim, os cristãos judeus tinham orgulho de sua condição privilegiada, enquanto os cristãos gentios orgulhavam-se de sua liberdade. Por isso, Paulo achava que os dois partidos tinham que se humilhar. Era necessário que os dois partidos tinham que se humilhar, porque começou a discussão. Não, uns guardam a lei, não, isso não precisa mais. Agora a gente é na graça, vamos, né? E aí começava a desprezar o outro. Os dois estão em soberba. Pode falar, minha irmã. Pode fazer a leitura. Isso. Porque a lei de Deus ela foi gravada no coração de todos os homens. Porque lembra, foi Deus quem criou o homem. O homem não surgiu como o evolucionismo, né? Exatamente. Deus gravou no coração do homem, em Adão, né? Gravou no coração do Adão a sua lei, o seu mandamento. Adão tinha comunhão com Deus. Foi pela desobediência de Adão que nós fizemos o quê? Fomos alienados de Deus. Então é que Isaías vai dizer, né? São os vossos pecados que fazem separação entre mim e vós, né? Então quando nós pecamos, e nós pecamos em Adão, nós morremos, porque nós fomos desobedientes ao mandamento, percebe? E o mandamento era o quê? É o próprio Deus, é o seu caráter santo, o seu propósito santo. Embora ele tenha nos dado, em Adão nós tínhamos o livre-arbítrio, famigerado, né? Então discutido o livre-arbítrio, né? Mas com o pecado, vindo a desobediência, a queda, perdemos. De maneira que agora nós vivemos em constante desobediência. Por isso foi necessário que viesse agora um intermediário, que é Jesus Cristo, para que por meio da sua obra ele nos reconciliasse com Deus, cumprindo o quê? O preceito de Deus, cumprindo a lei de Deus, que é perfeita, boa. Vou deixar aqui com o cara. Se quiser passar para a mulher que ela fazer de novo a pergunta dela, que aí a gente consegue. É no verso 12 do capítulo 2, parece que você leu. Não, só estou tentando contextualizar aqui e tentar entender. Vamos lá. Pode ir lá, sem problema. No capítulo 2, no versículo 12, está escrito assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Aí a minha dúvida quando aqui está escrito na primeira parte do versículo, assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. O que eu entendo, que os judeus têm a lei por escrito, vamos dizer assim. Eles têm a lei. E os ímpios não, os gentios, eles não têm.
E aí, eu acredito que o versículo 12 se explica também no 14, que é: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem, por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eu acredito que um explica o outro. Isso, Um fala de lei por escrito, digamos assim, mas aqueles que não necessariamente que não têm lei, ali no versículo está falando assim, sem lei também perecerão. Não existe, há uma lei, e essa está no coração do humano, é isso, né? exatamente. Tá, era isso. Inclusive, nós podemos explicar da seguinte maneira, para ficar bem simples, inclusive, citamos agora. Foi necessário, uma vez que o homem ele desobedece a Deus, ele quebra a lei de Deus, ele fere a lei de Deus, e aí ele morre espiritualmente. Deus, na sua infinita misericórdia, ele justifica o homem fazendo o quê? Roupas de peles de um animal, que tipifica Cristo. Ali nós já temos o proto-evangelho. Então foi necessário o quê? Um intermediário para nos justificar por causa da quebra da lei. E esse intermediário é quem? É Jesus Cristo, que na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho na forma de homem, né? Ele cumpre a lei, ele mesmo diz, eu não vim abolir a lei, eu vim para cumpri-la. E ele cumpre perfeita e cabalmente para o seu povo. Seu povo, muitos vão dizer assim, os israelitas. Ele cumpre para o seu povo, não. Ele cumpre para todo aquele que nele crê, ou seja, e quem é que crê nele? Somente os eleitos. Os eleitos crerão. Esses que foram eleitos antes da fundação do mundo, independente de méritos, qualquer obra que tenham feito, e independentes de questões étnicas, ou seja gentil ou judeu. Então Jesus Cristo, ele vem para cumprir a lei para os eleitos de Deus. Aí agora vamos pegar então, e quem não é eleito? Como é que fica esse cidadão? Mesmo não tendo lei, ele é julgado pela lei, porque a lei está gravada no seu coração e a sua consciência que o defende e o acusa. Lembra da gente fazia besteira? Aí a consciência ficava assim, rapaz, isso vai dar ruim. E você ficava, não vai dar nada. Você ficava mesmo confrontando, até que a consciência cauterizava. A irmã está entendendo? Então, assim, então todos nós, na verdade, somos indesculpáveis, porque todos nós fomos criados por Deus em Adão, e a lei de Deus foi gravada no nosso coração. Por isso que ele vai dizer, se o gentil, que não tem lei, mas anda em obediência à lei, logo ele coloca em xeque aquele que recebeu a lei, mas não obedece. Não obedece. Então, todos nós somos colocados diante de Deus como indesculpáveis, porque recebemos, em alguma medida, uma luz da revelação de Deus, da vontade de Deus. Então, não existe como se inocentar. Querer falar assim, bom, eu não conheço o Evangelho, e morreu, ele é julgado pela lei, por causa do quê? Pela desobediência da lei, porque ele deveria cumprir. Jesus, voltando mais uma vez, Jesus cumpriu a lei para os seus eleitos, para o seu povo. O mundo todo, nesse exato momento, está debaixo do peso da lei, tem que cumprir a lei. E como é que eles vão cumprir? Não podem, não tem poder para isso. Ninguém tem. Porque todos nós desobedecemos e morremos em Adão. Então, por causa nós vamos ver isso lá no capítulo 5 de Romanos, Paulo vai dizer, pela desobediência de um só, muitos morreram. Ele faz um jogo de palavras, né? Inclusive os estudiosos, depois a gente vai chegar nesse ponto, vai dizer assim, não seria todos? Sim, todos morreram. E aí, por causa da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos reinarão em vida. Que é no caso o quê? Todo o eleito de Deus que foi chamado no tempo exato e foi convertido pelo poder de Deus. Então é nesse sentido. Então a lei de Deus, todo ser humano, não existe. Inclusive entra aquela discussão, né? Mas e a criança que morreu no ventre? E a criança que nasceu com problema mental? Todos, sem distinção, sem exceção. Todos nasceram com a lei de Deus gravada no seu coração. Agora, e quanto à salvação? Será que essa criança vai salvar? Aí depende de Deus. Percebe? Não entra no fórum nosso, não depende de nós. A nós é revelada a palavra da verdade, de que nós somos indesculpáveis diante de Deus porque nós pecamos em Adão. Então, assim, como o próprio povo de Israel falou, né? Nossos pais pecaram e a gente é que fica, eles comeram a uva verde e a gente que fica com o dente sujo. Aí Jesus falou que ninguém mais diga isso. Né? E a gente costuma, né? Quantas vezes eu não falei também, poxa, Adão e Eva fizeram a besteira lá e agora
sobrou para a gente, mas só que nós estávamos em Adão. Respondi a pergunta da irmã? Maravilha. A lei de Deus. Mas assim, para chegar no dia, e para chegar no dia do julgamento e apresentar as obras dele, ou melhor, é por que ele está sendo julgado. É tipo assim, no sentido de que pecamos em Adão, vai ser mais ou menos assim? É nesse sentido? É quando, então, todo que não é eleito vai ser julgado pela... À luz do que recebeu da lei. Por que você não obedeceu? Porque não podia. Era impossível ele obedecer. Percebe? Os que tentaram obedecer apenas na forma estética da lei, aparente, né? Então, assim, era uma maneira ascética, religiosa, apenas de folhagem. Lembra da folhagem que nós estávamos falando? É a folhagem murcha. Aí esses aí são folhas secas. Deus não aceita, porque Deus quer o quê? Quer a essência, o coração. E nenhum de nós tem um coração bom. Nós somos salvos pela graça e pela obra que Cristo, Ele cumpriu a lei e nos foi imputada essa justiça. Então o ímpio, ele vai ser julgado pelas suas obras à luz do que ele recebeu da lei de Deus. E quanto a nós, vamos apresentar o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As obras que nós vamos apresentar não é nossa, é de Cristo, não é nossa obra. Então assim, nós não vamos apresentar obra nenhuma na presença do Senhor. É um trapo de imundícia. Pode? Muitos levantam assim, se tem os eleitos de Deus, por que pregar? Como é que fala? É um pensamento totalmente equivocado, né? Porque o próprio Cristo diz, né? As pessoas, elas usam, isso aí é o quê? É querer bater no espantalho. É apenas picuinha humana. Muitos levantam, né? Mas é apenas picuinha humana, porque uma pessoa que estuda a Bíblia seriamente, ele jamais faz essa pergunta, porque o próprio Cristo diz, vão, pregue. Paulo, lá em Tito, ele diz assim, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, chamado para pregar o evangelho que é dos eleitos. Mas só que Paulo, ele fala assim, não compete a mim, ele, claro, ele não diz com essas palavras, mas ele deixa claro que ele não fica olhando para ver, esse é eleito, esse não é, não, ele prega. E o Senhor chama os eleitos. Inclusive, você pode ver que era o roteiro de Paulo começava indo sempre numa sinagoga. E aí os gentios ficavam de fora ansiosos, mas não podiam entrar. Eles tinham que ficar de fora, porque eles não tinham acesso à sinagoga. E aí Paulo fala, né? Ouve, irmãos e gentios que temem a Deus, porque o gentio está tudo de fora ouvindo. E aí ele pregou a palavra, alguns judeus se convertiam e os gentios também se convertiam, mas Deus chamava e ele pregava. Então ele ia lá, pregava, quando ele ia para os gentios, ele pregava também. E assim era, por isso que ele ia para a sinagoga, ele falou, vai que tem gente, vai que tem eleito aqui. Por isso que ele ia para lá. Paulo tinha amor, inclusive quando ele chega no capítulo 9, né, ele fala, olha, Senhor, o desejo do meu coração é que Israel seja salvo. Não é salvo, olha que coisa, ele está falando que não é salvo. Mas aqueles caras têm a lei, aqueles caras têm os profetas, e não é salvo. Exatamente, ele deseja, né? Ele queria ir para o inferno. Ele faz igual Moisés, né? Exato. Exato. Isso. Apenas aparência. Ou o microfone. Vai ser briga. Pode repetir, se o irmão quiser repetir o que o irmão falou. Não, pode. Então nós vamos prosseguir. Quem tiver mais perguntas, pode fazer, gente. O objetivo aqui é esse mesmo, nós vamos avançando, discutindo, isso vai ser bom, porque vai iluminando cada vez mais o entendimento da carne. Não é só eu ficar falando aqui, que senão os irmãos já viram, né? Pode falar, meu irmão. Não chegou a atingir a lei. Isso, exatamente. Aí, ó, o irmão lê mais uma vez? É 9:31, que diz assim, e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Exatamente. Então você vê que, olha, o povo de Israel, que como eu disse, né, infelizmente alguns caem nessa idolatria. Nossa, o judeu, isso aqui. Mas aí, ó, o próprio Paulo, e ele fala com propriedade, porque Paulo era esse camarada.
Ele era, né, ele vai apresentar lá numa das epístolas, eu quanto hebreu de hebreus, quanto a lei fariseu, ele era, né, ele estava no quadrado certinho, no milímetro, na forma, ele estava certinho. E, no entanto, ele fala, tudo isso eu refutei por lixo, por causa da sublimidade de Cristo, por causa do que ele estava vivendo apenas no externo, apenas na letra, né, no sentido explícito mesmo, apenas decorado. Aí o que ele fez? Jesus trata com ele por durante 3 anos, esse camarada relê a Bíblia de novo, ele relê a lei, e aí ele vê Cristo em cada palavra, ele vê, aí ele, imagina para ele o choque que não foi. Por isso que Paulo tinha esse zelo pelos irmãos dele, porque ele fala, meu Deus, está todo mundo do mesmo jeito que eu, está todo mundo enganado, percebe? É assim que nós devemos ter no nosso coração e ver com relação às pessoas que estão sendo enganadas. Tem a Bíblia na mão e usando ela como forma de misticismo, tem os símbolos de fé, como a gente fala na escola dominical, os catecismos, tem tudo isso, tem validez, eles têm a sua validade, são documentos valiosos, mas é para a nossa instrução de como proceder. Não quer dizer que eu tendo isso, percebe, eu já estou garantido com Deus. Não, de jeito nenhum. Por isso que João, mais uma vez, eu gosto sempre de citar João Batista, por isso que João fala assim, olha, e nem pensem, quando os fariseus, né, ia ter com ele falava assim, ó, nem pensem vocês em dizer no coração de vocês, somos filhos de Abraão, porque dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ou seja, vocês estão filhos de Abraão, estão se gabando de ser filhos de Abraão só no verniz externo. Essa questão é étnica. Não, Abraão, filho de Abraão, né? Eu sou da descendência de Abraão, eu sou hebreu de hebreus. Isso não quer dizer nada. Percebe como? Então assim, e é difícil isso para um judeu ouvir isso. Imagina agora se tem um judeu me ouvindo, ele fala, eu ouvi isso de um gentil, um comedor de arroz lá do Ariston, lá de ele não é insuportável. Mas por causa do que? O orgulho. A gente vai chegar nesse ponto, né? Então é nesse sentido que Deus, ele deu a sua lei, sempre foi assim e sempre será, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E enquanto a gente estiver nessa terra, lembrando, como nós falamos, né? Ele cumpriu cerimonialmente, ele cumpriu civilmente, né? Mas na questão moral, nós somos chamados a obedecer, porque agora nós entendemos a essência da lei no coração. Mesmo não sendo o quê? Um judeu de puro sangue, né? Aí você tem a sua liberdade cristã, que entra na questão do, se um irmão é débil na fé, se você compreendeu essa questão da lei com relação à graça, como é que você vai agir agora com um irmão que ainda tem dificuldade? Zombando dele? Pisando nele? De jeito nenhum. Isso só mostra que o seu coração está ensoberbecido. Então você tem que agir com o quê? Com brandura. Você tem que caminhar junto com ele, ao ponto de que ele também compreenda. Mas só que isso também leva ao quê? A uma divisor de águas. O irmão Mauro pregou agora, né? Os divisores de água. Sobre os divisores de água. Só que é o seguinte, você não tem que viver a sua vida inteira se fingindo de débil por causa do irmão que não desenvolve na fé. Chega uma hora que você vai falar, meu irmão, não dá. Eu estou falando, estou explicando, porque a realidade também é que tem muitas pessoas que não é que eles não querem, que eles não entendem, eles não querem entender, eles não querem aprender. Quantas vezes a questão de eleito, quantas vezes a questão, nossa, chega uma hora que eu falo, irmão, segue o que você quer acreditar, porque também não dá. Então é assim, nem sempre você não pode ficar se fazendo. Quando você vê que a pessoa não sabe, você senta com ela, ensina, explica, você vai com ela até uma boa caminhada, mas chega um ponto que a pessoa, tem gente que usa disso de maldade mesmo, aí você, exato, para criar polêmica. Então a gente tem que saber filtrar isso aí e falar, meu querido, entenda como você quiser, e você não está sendo grosso, não precisa, né? Não está sendo grosso, mal educado, mas ó, eu estou vendo que com você querer chover no molhado, não vai dar para a gente prosseguir. Então, no decorrer de toda a epístola aos Romanos, percebe-se rumores e ecos dessa controvérsia, tanto em suas explicações teológicas como práticas, né? Essa questão da lei, do cristão cumpre a lei, não cumpre a lei, né? E Paulo é visto do início ao fim como um autêntico pacificador, sempre jogando água na fervura, ansioso por preservar a verdade e a paz, sem sacrificar um em detrimento do outro. Então Paulo é um pastor, né? Ele está ensinando a doutrina, ele está apresentando teologia, e sempre você vai perceber isso na leitura da epístola. Ele fala, apontando para o gentil que está se ensoberbecendo por causa do conhecimento, da graça, da supremidade de Cristo, mas depois ele joga água na fervura.
E aí depois ele vai para o judeu, ó, e você também baixa a bola, você recebeu todos esses benefícios que somente o povo judeu tinha, eles não tinham. Então assim, não fica se achando também não, porque ó, né, o Senhor, ele colocou todos debaixo da condição de queda, para que a graça prevaleça sobre todos. Então o que vocês receberam, lembra lá de Coríntios, o que você tem, foi gerado em você ou é presente, foi dom? Se é presente, por que você está se achando? Paulo, ele tem essa suavidade, né? Essa sutileza de dar um tapa na tua cara sem você sentir. Paulo, ele trata assim, né? E muitas das vezes nós temos isso no meio da igreja, né? Vamos já aplicando para o nosso dia a dia. Às vezes um irmão, ele prega bem, aí ele começa a achar, né? Você tem que ouvir esse cara, eu prego melhor que ele, eu canto, eu oro mais, eu chego cedo. Percebe? Tudo essas são coisas que são dons, graça. Deus recebeu, então a gente tem que andar com humildade, como que nada tendo, mas tudo possuindo. Isso é ensinamento apostólico, né? Então Paulo está sempre jogando algo, porque ele é um pastor, ele é teólogo, pastor e missionário. É óbvio que nesse terreno ele próprio tinha um pé em cada lote, né? Ele tinha um pé em cada lote. De um lado era um judeu patriota, e isso ele enfatiza em Romanos, quem pode ler? 9, verso 3. Romanos capítulo 9, verso 3. Ele era um patriota. Paulo era um patriota. Não um patriota no sentido que a gente conhece hoje. Eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Aí, ou seja, na questão étnica, né? Ele tem amor, ele morre de amor pelos irmãos dele, os judeus, né? Segundo a carne. Quando ele fala segundo a carne, é segundo a natureza étnica, mesmo povo, mesma nação, né? Mesma cultura. Por outro lado, fora comissionado especialmente para ser o apóstolo dos gentios. E aí nós vamos mais uma vez voltar ao capítulo 11, no verso 13, e o capítulo 15, verso 15. Quem encontrar pode fazer a leitura. 11, 13 e o 15, 15. Capítulo 15, 15. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Amém. Então ele está enfatizando o que? A missão dele, né, que é para os gentios com quem ele tem um apego também, tem um zelo também. E 15, 15, quem encontrar pode fazer a leitura. Romanos 15, 15. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Amém. Que foi a missão de pregar entre os gentios. Então Paulo, ele tem um pé em cada lote, né? Como o autor coloca, ele tem um pé com os judeus e tem um pé com os gentios. E Deus preparou esse camarada, ele mesmo vai dizer isso, né, lá em Gálatas, desde o ventre da sua mãe para essa obra, né? Sua situação, portanto, era única, ninguém melhor do que ele para ser agente de reconciliação. Estava determinado a anunciar o evangelho apostólico através de uma declaração plena e renovada, que sem comprometer nenhuma das suas verdades reveladas, ao mesmo tempo resolvesse o conflito entre judeus e gentios acerca da aliança da lei, enfatizando, né, a palavra lei, da aliança da lei, promovendo assim a unidade da igreja. Pode perguntar. Você pode voltar capítulo 9, versículo 3? Eu ainda tô em dúvida nessa parte, Quem está que com a Bíblia é... aberta pode ler. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Eu não entendi essa parte. Eu mesmo desejaria ser anátema. Anátema. A palavra anátema, ela pode ser traduzida como maldito, uma pessoa que não é benquista, uma pessoa totalmente, e principalmente no sentido teológico, ou seja, no sentido de aliança com Deus. Então ele mesmo desejaria ser rejeitado da aliança de Deus, ou seja, condenado, mandado para o inferno, para que o povo de Israel entrasse no lugar dele. Você vê, isso demonstra o quê? O amor dele para com o povo dele, né? Somente, o que Jesus disse, né? Somente a tristeza, grande tristeza.
verdade digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Então você vê Por causa dos compatriotas. o desejo que ele tem de ver todos salvos. Ele quer ver todos salvos, mas infelizmente o povo se fez duro, né? Por causa do quê? De uma justiça própria. Justiça própria. O que é uma justiça própria? É você querer mostrar os seus méritos. Lembra que nós estávamos falando aqui? A gente é doidinho, todos nós, irmãos. Né? A gente poderia falar assim, ó, tá vendo os judeus como é que era? Você vê no verso 10 também, ele fala sobre o zelo que eles tinham, né? Irmãos, a boa vontade do meu coração é a minha súplica a Deus a favor deles, são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Não com entendimento. Exatamente. Então Paulo ele coloca em xeque, né, toda aquela religiosidade, todo aquele ritualismo que era feita meramente da boca para fora. O próprio Deus condena isso no Antigo Testamento, né? Olha, vocês dizem me amar, me louvar com seus lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Isso aplica a nós, em todo momento, você percebe? A palavra de Deus, ela pega todo o seu povo, sem exceção. E eu me refiro aqui à igreja, né? Que agora é formada tanto por gentil quanto judeu. Então, nesse ministério da reconciliação, portanto, Paulo desenvolve 2 temas de suprema importância, entretecendo-os de maneira belíssima, né? Ou seja, ele vai trabalhando durante a carta aos Romanos, você vai ver, conforme nós estamos estudando, você vai ver a maneira inteligente, ele caminha dentro do seu diálogo, aí daqui a pouco ele retorna, ele volta atrás, lá no capítulo 2, ele está no capítulo 5 já, ele de repente, usando como exemplo apenas, aí de repente ele volta naquele argumento que ele usou lá no capítulo 2, mas lembra disso aqui? Então Paulo ele era um grande argumentador, ele era um grande orador, ele sabia expor as suas ideias com clareza, e isso é maravilhoso porque vai nos ensinando também, né? Como a gente lidar. E todos nós fazemos isso no nosso dia a dia, apresentamos as nossas ideias, concatenamos ideias, queremos articular a maneira como a gente apresenta o nosso pensamento, né? E aí, quando nós vamos para a Escritura, para estudar uma epístola, é bom ter isso em mente também. Lembra? O nosso objetivo aqui ainda é o quê? Qual é o objetivo que levou Paulo a escrever essa carta? E a gente está entendendo. E agora chegamos ao ponto de que ele está do entendimento de que há uma discussão teológica, de que há uma igreja mista, formada por 2 tipos de público, né? Judeus e gentios, mas ambos convertidos ao cristianismo, mas que está havendo discussão com relação à doutrina, uma vez que muitos judeus entendem que o cristianismo nada mais é do que uma parte do judaísmo, quando na verdade o cristianismo ele é a essência do judaísmo. Eu posso dizer que quando a gente começa a construir qualquer coisa, todos nós trabalhamos, e sempre aquele produto, ele chega no seu objetivo final, né? O evangelho é isso. O judaísmo era o alicerce, era a parede ainda com reboco, era tudo isso. Cristo, quando Cristo vem e é anunciado o evangelho e se completa na pessoa de Cristo, a casa está pronta. Por isso que tudo tipifica, tudo aponta. Então, o cristianismo, ele supriu o judaísmo. Nós somos, por isso que Paulo vai dizer, nós somos o Israel de Deus. Ele vai falar para a igreja, nós somos a circuncisão de Cristo. Percebe? Se cumpriu. Em Cristo é perfeito. Em Cristo acabou. Só que ainda, hoje existe essa divisão. Ainda hoje tem igreja querendo ser Israel. Ainda hoje tem irmãos tocando chofar porque ainda estão nos tipos. Porque é bonito, fala a verdade. Poxa, não é bacana entrar com aquela, né? Tocar aquelas trombetas, acender aquelas velas, colocar aquelas estátuas suntuosas. Todos nós é doidinho para bater um tambor, né? Nós é doidinho para acender uma vela. Porque, gente, não precisa mais. Em Cristo, é a sublimidade de Cristo. A chácara lá, uns crentes lá, e falando para mim, né? Que eu estava reclamando que tinha os pés de laranja, que esse vizinho depois que veio morar aqui, rapaz, não sei o que aconteceu, morreu os pés de laranja aqui, fez. Vou falando no microfone. Não sei se está ligado. Aí então ele falou para mim,
Ó, Marcelo, sabe o que você tem que fazer? Comprar uns 3 quilos de sal grosso e sair jogando dentro da chácara. Sai fora, rapaz. Pra você ver. Toma. Eu digo, sai fora, rapaz. Isso aqui daqui não é lugar de sal grosso, não. Aqui é lugar de Deus. A gente é criado nesse misticismo, né? Então você imagina quando a própria Escritura apresenta isso como norma. Lembra? Voltando de novo. Norma, regra, é para vocês cumprir. Só que aquilo tinha um propósito. Tinha um propósito, uma finalidade. Chegou um momento em que alguma parte, lembra das divisões da lei? Civil, religiosa e... Pô, eu também estou até me esquecendo já, meus irmãos. Me ajuda aí. Lei, moral, civil e religiosa. Cristo cumpre perfeitamente todas elas, né? Mas a nós ainda compete cumprir a lei de maneira moral. A lei moral, porque vem habitar em nós um Espírito Santo que nos deu o quê? Vida com Cristo. Porque nós vivíamos nos nossos delitos e pecados, escravos dos nossos pensamentos, né? Dos nossos desejos da carne. Nós vamos, no capítulo 6, Paulo vai tratar disso, inclusive. Né? Ele vai tratar desse passo. Então, ó, nesse ministério de reconciliação, portanto, Paulo desenvolve 2 temas de suprema importância, entretendo-se de maneira belíssima. O primeiro é a justificação do pecador culpado somente pela graça de Deus, somente em Cristo, somente através da fé, independente de status ou de obras. Dentre as verdades e as experiências cristãs, esta é a mais humilhante e a mais niveladora, sendo, portanto, a base fundamental da unidade cristã. De fato, como escreveu Martin Hegel foi um teólogo também, um teólogo alemão, estudioso da história da igreja, né? Então ele vai fazer uma citação desse homem, Martin Hegel. Martin Hegel diz assim, ó: embora as pessoas hoje em dia prefiram dizer o contrário, ninguém captou a ideia melhor do que Agostinho e Martinho Lutero, a verdadeira essência da teologia de Paulo, da salvação dada sola gratia. Ele cita em latim, que quer dizer somente pela graça, né? Então um estudioso alemão, ele viu que esses 2 homens compreenderam a essência do evangelho que Paulo pregava, de que a salvação era única e exclusivamente somente pela graça, independente de obras da lei, independente de obras. E aí, recapitulando, lembra? A lei, preceito de Deus, norma, tem que cumprir, tem que fazer, mas era para fazer como? Com um coração desejoso de querer fazer. Ninguém fez, não teve um quem fez. É claro que teve um ou outro, porque tem crente, em todo tempo teve crente. Teve aqueles que andaram o quê? Com fé no que aquilo representava. Mas não é todos. Assim não é uma coisa nos dias de hoje, percebe? A gente ainda está nesse conflito, não vai cessar. Enquanto a igreja estiver nesse mundo, não vai cessar esse conflito. É por isso que a gente tem que estar ensinando, pregando, instruindo as pessoas, para que a gente possa ter um coração piedoso e mostrar, irmão, não é pelo atravessar a escada de joelho, não, a estrada de joelho, não é por isso não é por orar muito, mas é por ter um coração desejoso de ter comunhão com Deus. E aí isso vai sendo aplicado nas nossas vidas de maneira clara, suave, e aí você tem a leveza do Evangelho, né? Você tem a liberdade em Cristo, né? A liberdade em Cristo. Então, o segundo tema explorado por Paulo é a consequente redefinição do que é povo de Deus. Então Paulo ele vai enfatizar isso, ele vai trazer à luz para os seus ouvintes, né, da sua carta, os leitores da sua carta, essa definição. E aí, Paulo, como é que está aí essa situação? Quem é povo de Deus? É o gentio que é a igreja ou é Israel ainda que é o povo de Deus? Mesma discussão do dia de hoje, percebe? Aí por causa dessa briga é que a sociedade, os governos falam, vamos acabar com esse povo, vamos matar todo mundo, vamos pôr esse povo é carne de pescoço demais. E é um dos motivos, mas nós sabemos que o motivo é mais a fundo. Isso pode ter aparência de esse ser um dos motivos da igreja ser perseguido, mas o motivo é espiritual, é maligno. As potestades, os espíritos das trevas, as potestades é que perseguem o povo de Deus. E aí ele sempre levanta, sempre vai levantar no meio da igreja. Lembra de Paulo falando? Porque no meio de vocês mesmos, porque de fora vai vir, por causa de questões assim, vai vir discussão, e isso vai levar o nome de Deus a ser blasfemado entre os gentios. Isso é maligno, tem aparência de ser humano. É por isso que ele fala, nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Não fica batendo boca com gente com relação a isso. Segue o teu caminho, ensina. Quer ouvir? Ensina. Quer aprender? Ensina. Não quer? Viu que tá de... Bom, entenda da maneira que você achar melhor, né? Então esse é o segundo ponto.
Quem é o povo de Deus, né? Paulo quer trazer luz a isso. Não mais de acordo com descendência, circuncisão ou cultura, mas segundo a fé em Jesus, de forma que todos os crentes são verdadeiros filhos de Abraão, independentemente de sua origem étnica ou prática religiosa. Portanto, agora não há distinção entre judeus e gentios, seja no que concerne ao seu pecado ou culpa, seja quanto à oferta e dádiva da salvação através de Cristo, né? Um exemplo nós vamos ver a citação do próprio Paulo na carta, no capítulo 3, verso 21, versos 21 ao 27. Vamos fazer a leitura todos nós juntos? Aí nós já estamos próximos de encerrar esse trecho. Eu quero só finalizar esse tópico aí. Sexta-feira que vem a gente vai entrar no panorama. Aí nós já vai partir para o panorama da carta, tá bom? Então vamos fazer a leitura de Romanos 3, vamos ler do 21 até o 27. Diz assim, ó: a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então Paulo ele coloca tanto gentil quanto judeus, todos debaixo do guarda-chuva da graça e da obra de Cristo Jesus, que cumpriu a lei tanto para judeu quanto para gentil, porque na verdade nenhum dos dois era incapaz, e os dois receberam. Um recebeu mais claramente, recebeu de forma especial, né? A revelação especial na teologia é chamada de revelação especial, que é o quê? A escritura, os profetas, boca de Deus, é revelação especial. O gentil recebeu o quê? Revelação geral. O que é revelação geral? A lei gravada na consciência e a natureza, que revela o quê? A sublimidade de Deus, os seus atributos, sua onipotência, criador de todas as coisas. Então o gentil ele olhava para a montanha assim, que montanha maravilhosa, isso não é obra do acaso. Aí ele falava, isso é maravilhoso, isso só pode ser algo divino, isso só pode ser um Deus. Aí ele ajoelhava e dobrava e orava para a montanha. Ou seja, ele mostra que ele tem consciência de algo superior, mas aí ele faz o quê? Ele adora a criação ao invés do Criador, que é no capítulo 1, a gente vai ver isso, Paulo começa a mostrar. Então, ambos estão o quê? Indesculpáveis. Os dois estão soterrados, os dois estão condenados. Ou seja, esse estudioso mesmo, ele vai dizer que se a carta de Paulo aos Romanos terminasse no capítulo 3, no verso 20, no 21 nós lemos mais agora, que é o adversativo, porque no verso 20, ele coloca toda a humanidade debaixo da condenação do pecado e à luz do que receberam de Deus, ou seja, inferno para todo mundo. Graças a Deus que tem esse mais, mas agora, sem lei, somos justificados pela graça de Deus. Então, com efeito, o mais importante de todos os temas de Romanos é o da igualdade entre judeus e gentios. E aliado a isso, vemos a permanente validade tanto da aliança de Deus, que agora abrange os gentios, e demonstra uma fidelidade, como da lei divina, da maneira que, embora libertados de tê-la como caminho de salvação, ainda assim nós, através do Espírito, a cumprimos, por ser a revelação da santa vontade de Deus. Da santa vontade de Deus. Então percebe? Nós fomos libertados da lei, né? Mas agora, sem lei, fomos justificados das obras da lei, que ela exigia. O povo tinha que cumprir mesmo. Ali era, e tudo aquilo, e era impossível, porque o povo não cumpria. Mas tinham aqueles que, mesmo naquele período, caminhavam na fé, sabe? Eles sabiam a essência, eles tinham a essência.
Eles sabiam esse daquilo e foram justificados pela fé. Aí fala assim, então quer dizer que no Antigo Testamento ninguém foi justificado? Foi. Pela obra? Não, pela fé. Pela fé, sabendo o que aquilo apontava. Lembra, e o pessoal ajuda dos irmãos, daquele irmão que Lucas relata ele, que ele vivia no templo, e aí quando ele vê o bebê Jesus Cristo, ele pega nos colo, Simeão pega no colo e ele fala, Senhor, agora pode despedir em paz. Ele estava na onde? Ele estava na antiga aliança. Ele estava ainda aguardando, ele estava na fé. E quando ele viu o Messias, ele falou, pode despedir agora em paz, porque eu vi a salvação de Israel. Eu vi a salvação. Ou seja, ele veio sacrificando no templo, mas não por sacrificar. Ele falava, vai vir o Messias. Vai vir aquele que vai justificar dos meus pecados. Vai vir aquele que vai ser a coroação de tudo. E vai ser o quê? Luz para os gentios. Ele vai destronar povos, reis. Percebe? Muitos tinham. Cita uma Ana, né, que também vivia no templo, em jejuns e constante oração. Tantos outros. Jesus mesmo vai dizer, né? Ai de ti, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quais de vocês não mataram? Todos que vieram, um por um, vocês mataram todos aqueles que anunciavam o Messias. O Messias. E aí, quando ele vem, vocês não creem. Inclusive, eles são indesculpáveis por causa do quê? Quando Jesus vem, a Herodes vai recorrer a quem? Vai lá nos teólogos da época. Vai lá no fariseu, vai lá no saduceu. Onde que vai nascer o Belém? Aí eles foram na Bíblia, né? Os caras manjam. Foram lá, vai nascer em Belém de Judá. Aí Herodes falou, eu vou para lá. Vou matar esse camarada lá. Ou seja, você viu como eles são indesculpáveis? A luz que eles receberam da revelação de Deus serviu para condená-los. Porque eles não obedeceram, não creram. Era só... eu tenho certeza que o coração ardeu, né? Nossa, Herodes vai me procurar porque eu conheço a Bíblia. Né? Fútil, vazio. Então, irmãos, não serve de nada. Então, a essência, o que nos faz povo de Deus, não é você ser judeu ou não é você ser presbiteriano ou qualquer outra coisa, mas é você entender a essência da palavra de Deus e guardar com um coração transformado. Isso é vida piedosa. Com entendimento. Como é que você adora? Você sabia? Inclusive é o reverendo Augusto que vai citar isso, né? O pessoal fica procurando o culto de libertação de demônio. O verdadeiro culto de libertação está aqui, ó, em estudo da palavra, porque você cultua. Como é que você pode cultuar um Deus que você não conhece? Está cultuando demônio aí, não conhece. Corinto estava assim, né? Seja anátema Jesus, seja anátema Jesus. O que é isso? Paulo falou, para com isso aí. Estavam falando em línguas lá, ó. Maldito Jesus. Lembra que nós falamos? Anátema é maldito, maldito Jesus. Mas o que é isso aí? E vocês estão se achando espiritual? Percebe o perigo? Então como é que você quer adorar se você não conhece a Deus? E ele se revela, é o Deus que se revelou de maneira especial e geral. Então hoje você tem um conhecimento que te torna muito mais indesculpável. Todos nós seremos julgados à luz do que recebemos e não à luz do que não recebemos. Porque todos aqueles que sem lei pereceram, também sem lei pereceram, sem lei serão julgados. Porque eles têm a norma da lei demonstrada no seu coração. Quer obedecendo ou desobedecendo pela consciência. Amém, meus irmãos? Então a gente encerra por aqui, que a gente terminou então esse ponto de pensar a respeito dos objetivos. Esse último pensamento que nós tivemos foi com relação a essa questão da igreja ser formada por gentil e judeu e ter essa discussão teológica. E aí Paulo o tempo todo ele está aqui, ó, joga água na fervura aqui, ensina, e vai para o outro, ensina, e apresenta a doutrina, e mostra de fato o que é o evangelho, qual era então o valor de tudo aquilo. Tem valor, ele vai falar, ele vai explicar passo a passo, ele vem passo a passo, e aí no final, eu acredito que o desejo do coração de Paulo foi que, olha, preguei o evangelho. Como ele costumava dizer, né? Estou livre da culpa do sangue de vocês, porque eu nunca deixei de pregar a verdade. Eu anunciei a verdade. Amém, meus irmãos? Então, sexta-feira que vem a gente começa então com um panorama. A gente vai ver as divisões do livro, da carta, né, da epístola, e dos pontos que são tratados dentro delas, o que já vai fazer mais uma abertura no nosso entendimento. E aí quando a gente catar versículo por versículo, aí a gente sempre pode fazer essa perspectiva. Eu estou no versículo, geralmente a gente é assim, né? Estou no versículo, aí a minha cabeça está brigando com o versículo. Aí você dá aquela afastada. Qual era mesmo o tema? Aquilo te clareia de novo, aí você volta. Tem que ser assim que você lê a Bíblia. Porque senão você fica preso num versículo ali, não sai dali, prega heresia, ensina heresia, vira uma bagunça tremenda. Amém, meus irmãos? Eu passo a palavra para o irmão Davi, para o irmão estar encerrando.